que era para ser apenas mais uma festa normal se tornou em um apocalipse zumbi. Sozinho e isolado, agora sua única opção é tentar sobreviver em meio a uma cidade repleta de zumbis com apenas um único objetivo: destruir e devorar qualquer outro ser humano que seja visto. Em Paris, Sam vai até uma festa da sua ex-namorada, mas ele não foi lá para se divertir, e sim para recuperar suas antigas fitas. Sua ex pede para ele esperar um momento porque está ocupada com os convidados, então ele espera um pouco. Quando ele fica cansado de esperar, ele vai até ela e pede para dizer onde estão suas coisas, pois ele mesmo iria buscá-las. Ela fala sobre um escritório e pede para ele esperar lá para que possam conversar mais tarde. Ignorando as pessoas bêbadas no corredor, Sam vai até o escritório, tranca a porta e começa a procurar suas coisas. Quando ele finalmente encontra, de repente seu nariz começa a sangrar. Então ele pega alguns lenços de papel e se senta para descansar. Depois disso, ele adormece. Momentos depois, quando há muitos gritos e caos do lado de fora, ele não ouve nada. Na manhã seguinte, Sam acorda e pega suas coisas para sair, mas assim que abre a porta, fica horrorizado ao descobrir que o local inteiro está uma bagunça e há sangue por toda parte. Após pegar um objeto aleatório para se defender, Sam verifica o lado de fora do apartamento e descobre que todas as pessoas da festa, incluindo sua ex, se transformaram em zumbis. Enquanto tentam atacá-lo, Sam fecha a porta, então ele olha para fora pela janela e descobre a mesma situação por toda parte. A maioria das pessoas se tornou zumbi e aqueles que não se tornaram estão sendo perseguidos e mortos. As ruas de Paris também estão um caos, e quando uma família tenta escapar em seu carro, o barulho da buzina atrai os zumbis, que imediatamente os cercam e matam. Em seguida, Sam verifica os casacos e bolsas que os convidados deixaram para trás e encontra seus celulares, então acaba ouvindo todas as suas chamadas de socorro e até mesmo as últimas palavras que enviaram aos seus entes queridos. Quando não ouve mais nenhum barulho no corredor, ele sai do apartamento e vai para o telhado, mas não vê uma única pessoa viva ou qualquer tipo de ajuda chegando. Depois, Sam decide fazer o que for preciso para sobreviver e começa limpando os quartos para se livrar de todo o sangue contaminado. De repente, ele ouve um barulho estranho vindo do apartamento de baixo. Antes de um tiro criar um buraco no chão, Sam olha através dele e descobre que o vizinho de baixo atirou nele mesmo. Curioso, ele pega uma barra de metal da parede e começa a bater no buraco até que ele fique grande o suficiente para passar. Após cobrir o velho com um cobertor, ele verifica o outro corpo e percebe que o primeiro som que ele tinha ouvido foi o cara atirando em sua própria esposa, porque ela estava infectada, e então ele não conseguiu viver com isso. Em seguida, ele saqueia a cozinha em busca de comida, pega a arma do homem e todas as balas que encontra. Depois de se certificar de que o corredor está livre de zumbis, ele sai e desce as escadas, fechando todas as portas que vê pelo caminho. Quando chega à entrada principal, encontra os zumbis do lado de fora, então se apressa para fechar a porta antes que possam alcançá-lo. Agora que o prédio está seguro, Sam vai até o quarto do zelador e pega as chaves de todos os apartamentos, ignorando o zumbi esticando o braço pela janela. Ele também encontra uma lata de atum e come rapidamente. Depois ele pega todos os suprimentos e objetos úteis que encontra antes de organizar as chaves por número de apartamento para poder usá-las para verificar cada quarto. O primeiro apartamento que ele entra tem uma família zumbificada e Sam é atacado, mas após uma luta consegue empurrar o zumbi para longe. Então ele corre para fora e fecha a porta, marcando um X nela para evitar entrar nela no futuro. Em seguida, Sam continua a verificar todos os outros apartamentos que felizmente estão vazios. Ele reúne toda a comida que pode encontrar e também encontra uma arma de paintball. Como Sam é músico, fica feliz em encontrar um tocador de MP3, algumas fitas cassete antigas e até um conjunto de tambores. Quando termina com todos os apartamentos e consegue uma máscara para proteger o rosto, ele estava fechando tudo quando é surpreendido pelo elevador de repente se movendo, revelando um zumbi dentro dele. Como ele não está agindo de forma violenta, Sam não o mata. Em vez disso, ele amarra a grade de ferro com um cinto para impedir que ele escape. Mais tarde à noite, Sam está jantando enquanto ouve suas antigas fitas, o que traz muitas boas lembranças. No dia seguinte, ele observa os zumbis do lado de fora por um tempo, antes de organizar toda a comida que ele reuniu, racionando ela adequadamente e mantendo um registro em um caderno. Ele também usa a sujeira em uma janela para desenhar uma grade e começa a contar os dias. Depois ele volta a vasculhar o apartamento e acaba tocando bateria para relaxar. No entanto, ele precisa ter cuidado porque todo o barulho atrai os zumbis para a janela. Os dias começam a passar e Sam faz o seu melhor para se manter ocupado. Ele marca os dias na janela, cozinha suas próprias refeições e às vezes à noite vai para o telhado para observar a cidade vazia. Usando uma arma de paintball
paintball, ele começa um jogo de atirar nos zumbis na rua e riscá-los nas fotos de sua ex. Ele também grava sons que faz com objetos aleatórios e cria música com eles. Um dia, Sam percebe um forte cheiro e olha para o apartamento abaixo para perceber que os corpos estão apodrecendo. Ele os pega e os leva para a sacada, mas não consegue se obrigar a jogá-los fora como um lixo. Em vez disso, ele os coloca dentro de sacos de dormir e os deixa em suas camas, junto com alguns de seus pertences importantes. Depois de um momento de silêncio, ele sai do quarto e sela a porta com fita adesiva para que o mau cheiro não escape. Depois disso, Sam está tomando banho e a água para de correr. Mais tarde, enquanto está na cama, ele ouve um som estranho e descobre uma horda de zumbis invadindo seu quarto para atacá-lo. Sam grita de dor e acorda percebendo que foi apenas um pesadelo. No dia seguinte, ele adiciona exercícios à sua rotina. Começa a correr ao redor do prédio enquanto ouve música. Quando ele para perto do elevador, ousa apertar a mão do homem e decide chamá-lo de Alfred. Algum tempo depois, finalmente chove. Então Sam usa muitas panelas e recipientes para coletar água e conseguir tomar banho. Em seguida, ele se senta ao lado do elevador para fumar um charuto enquanto tem uma conversa com Alfred, confessando que a parte mais difícil é não saber o que aconteceu com sua família. Mais tarde, Sam está na janela com a arma de paintball novamente e fica chocado ao notar um gato na rua. Ele imediatamente desce correndo e abre a porta, certificando de que não há zumbis por perto, antes de abrir uma lata de atum e oferecê-la ao gato, que estava debaixo de um carro. O gato está hesitante, mas consegue sentir o cheiro da comida, então começa a se aproximar lentamente de Sam. No entanto, o barulho acaba assustando o gato. Preocupado, Sam abaixa a arma para deixar a porta aberta e começa a procurar o gato. Ele se esconde atrás de carros, mas um zumbi o vê e vem atrás dele. Sam imediatamente entra no veículo e chuta o zumbi pela janela, mas começam a vir mais zumbis. Com um movimento rápido, Sam se move para o banco de trás e escapa pela porta do passageiro. Depois corre de volta para o prédio e fecha a porta antes que os zumbis possam alcançá-lo. De volta ao apartamento, Sam olha a janela e percebe que o gato está apenas relaxando ao lado dos zumbis. Então ele o mata. Em seguida, ele se vira e vê sangue no chão, o que o faz perceber que sua perna foi ferida pelo zumbi no carro. Depois de limpar o ferimento, ele se senta na frente de um espelho com a arma na mão, mas não há sinais de transformação. Mas ele não pode ter certeza de que não está infectado, então ele coloca a arma contra ele caso fosse necessário. Sam apenas fica lá por um tempo e depois adormece, fazendo com que a arma escorregue e dispare uma bala. Felizmente, a bala não atinge Sam, que acorda e percebe que não mudou nada, o que o deixa feliz. Algum tempo depois, enquanto Sam cuida das plantas, ele ouve um barulho estranho e grita algumas palavras, mas ninguém responde. Ele olha pela janela e nota uma pessoa no prédio do outro lado da rua, mas não consegue dizer se é um zumbi ou não. Ele vai até o telhado para ter uma visão melhor, mas não há sinal de vida. Está começando a ficar frio agora, então ele retorna para o apartamento. Sam constrói uma fortaleza de travesseiros e acende uma fogueira para aquecer a água para um banho quente. Enquanto tenta relaxar, ele ouve barulhos novamente, mas eles desaparecem rapidamente. Mais tarde, ele começa a se preocupar com a quantidade de comida que ainda lhe resta, então pega uma sacola e sai para procurar suprimentos. No entanto, isso acaba sendo apenas sua imaginação, porque no final ele não ousa sair. Sentindo-se incrivelmente solitário, Sam começa a beber e em uma tarde ele grita com Alfred, mencionando como não viu zumbis por dias e como agora estão ambos sozinhos. Ele derrama acidentalmente alguma bebida em Alfred, que começa a sacudir a porta e faz com que o desabafo de Sam se transforme em gritos. Furioso com sua situação atual, ele joga a garrafa contra a parede e corre de volta para o apartamento. Ele está tão desesperado para não ficar sozinho que Sam começa a tocar bateria novamente e o barulho atrai os zumbis de volta, que se reúnem ao lado de fora da janela tentando alcançar os gritos de Sam. Depois, ele se desculpa com Alfred por todas as coisas que disse. Algum tempo depois, Sam está racionando a pouca comida que lhe resta enquanto ouve suas antigas fitas novamente, e ouvir as vozes de sua família o deixa tão chateado que ele empurra as coisas da mesa. À noite, Sam é acordado por um barulho e desta vez não hesita em atirar na porta. No entanto, quando olha pelo buraco resultante do tiro, fica arrasado ao descobrir que atirou em uma mulher normal, não em um zumbi. Sam a pega e a leva para a cama, onde imediatamente cuida de seus ferimentos e retira a bala enquanto implora para que ela fique com ele. Quando sai do quarto, descobre que a bolsa da mulher está lá também, com uma corda e um gancho. Na manhã seguinte, Sam está de luto quando ouve um barulho repentino e descobre que a mulher sobreviveu. Ele lhe dá sopa de pombo e aprende mais sobre ela. Ela se chama Sarah e tem sobrevivido pulando de prédio em prédio usando seu gancho. Ela viu alguns sobreviventes se escondendo em apartamentos, mas a maioria deles enlouqueceu. Os zumbis não são bons com alturas, mas ela
ela nunca ficou em um lugar por mais de uma semana. Sam diz a ela que é seguro neste prédio, mas Sarah ainda está cautelosa, explicando que o tiro da noite passada chamou a atenção dos zumbis e eventualmente eles vão quebrar a porta porque não tem nada melhor para fazer. Algum tempo depois, ele está fazendo sua caminhada diária pelo prédio e Sarah o acompanha. Ela fica assustada quando passam na frente de Alfred, mas Sam promete que nunca os atacaria. Depois Sam começa a fazer música novamente e fica encantado ao ver Sarah ajudando-o com isso. À noite, Sam fuma enquanto conversa com Alfred e se pergunta se conseguirá sobreviver agora que tem uma companhia adequada, mas quase não há comida para os dois. Então Sam precisa tomar medidas drásticas. Ele volta para a porta marcada com um X e faz um buraco nela e atira em todos os zumbis lá dentro. Agora ele pode entrar em segurança e pegar toda a comida que puder encontrar. Depois ele retorna ao seu apartamento e percebe que Sarah não está lá. Ele procura por ela e encontra ela no telhado. Aparentemente ela está procurando uma maneira de sair em breve. Ela quer praticar saltos em direção ao prédio do outro lado da rua, mas Sam protesta porque é muito perigoso. Sarah discorda, explicando que se ficarem, eles vão enlouquecer e se apagar, ou os zumbis conseguirão quebrar a porta. Furiosa, Sarah entra de volta no apartamento. Sam a segue, mas quando ela não responde, sua mente começa a entender o que realmente aconteceu. Sarah nunca acordou enquanto ele cuidava dos seus ferimentos, e sua presença foi apenas uma alucinação. Quando Sam entra no quarto agora, encontra o corpo dela na cama e segura sua mão enquanto chora. Então ele a cobre com um lençol e acende velas para se despedir adequadamente. Ele também verifica a bolsa dela novamente e encontra uma câmera digital. Então ele olha as fotos. No começo, todas as fotos são de Sarah e sua família, mas depois ele encontra uma foto dele mesmo no telhado, confirmando que Sarah foi à presença no outro prédio. Aceitando o fato de que está enlouquecendo, Sam decide que é hora de partir. Ele começa queimando todas as suas fitas antigas, depois pega a bolsa de Sarah e vai para o telhado para escapar. No entanto, ele se lembra de Alfred e decide libertá-lo. Alfred não o ataca. Em vez disso, ele o segue por perto e Sam o envia para um apartamento. Nesse momento, as fitas em chamas ativam um alarme de incêndio e os zumbis finalmente derrubam a porta da frente, vindo desesperadamente atrás de Sam. Ele atira em todos os zumbis que consegue, mas eventualmente eles o fazem cair. Então ele os afasta e decide correr em vez de lutar. Agora o elevador está livre. Sam entra e fecha a grade, ignorando todas as mãos que tentam agarrá-lo. Então Sam começa a subir pelo posto do elevador e corre em direção ao apartamento vazio, mas um zumbi o segue até lá. Sam pega as cortinas e cobre o zumbi com elas, conseguindo mantê-lo distraído. No entanto, quando ele tenta escapar, acidentalmente bate em alguns objetos no chão e alerta o zumbi sobre a sua localização. Sam reage imediatamente, batendo no zumbi algumas vezes e colocando um sofá em cima dele para prendê-lo. Depois ele sobe no sofá e passa pelo buraco para retornar ao seu apartamento, que está cheio de fumaça. Há muitos zumbis ao redor também, mas a fumaça permite que Sam ande devagar e passe despercebido. Eventualmente ele chega ao telhado e usa o gancho de Sarah para jogar a corda em direção ao outro prédio. Há um zumbi indo atrás dele, então ele pula sem pensar muito e bate seu corpo contra a parede. Depois de alguns segundos, Sam acorda e fica aliviado por ter escapado. Há um zumbi na janela, então ele decide subir no telhado e olha para o horizonte da cidade. De repente, ele ouve alguns ruídos ao longe e espera que tenham sido feitos por outros sobreviventes. Essa foi a história do filme A Noite Devorou o Mundo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like.